Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cíntia Bruneta, conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público e presidente da Comissão de Defesa da Probidade Administrativa. Você está no Integridade em Foco. O podcast coloca a defesa da probidade e da ética em seu devido lugar, como um compromisso colaborativo de toda a sociedade. Lembrando que estamos no canal oficial do CNMP no YouTube e nas principais plataformas digitais. Estamos agora no terceiro episódio da série que trata sobre a nova lei de improbidade administrativa. E a nossa convidada de hoje é a Cibele Benevides, primeira mulher que entrou na vaga do quinto, na vaga do Ministério Público. E é ótimo porque traz essas duas visões. Seja muito bem-vinda, senadora Cibele. Obrigada, doutora Cíntia. É um prazer estar aqui, fazer parte do programa e falar um pouco sobre essas mudanças que ocorreram na lei de improbidade administrativa. O prazer é nosso. Estamos também aqui com a promotora do Espírito Santo, doutora Maria Clara, que é mesmo colaboradora da comissão. Seja bem-vinda também, doutora. Muito obrigada. É sempre uma maravilha essa oportunidade de aprendizado recíproco e doutora Cibele, é uma honra para nós. Obrigada. Bem, doutora Cibele, vamos... vou chamar de você, viu? Porque o doutora já está sendo... Tá. Você tem uma grande trajetória no Ministério Público Federal, especialmente na área criminal, né? Isso. E de improbidade também. E de improbidade, e agora está no tribunal. Isso. Teve que mudar um pouquinho os óculos, o olhar, as lentes, para uma nova perspectiva. Isso. Então, trabalhava no Ministério Público Federal com a lei antiga. Isso. A de improbidade. 829. E agora, né, que entrou em vigor em 2021, mas você chegou no tribunal em 2022. Isso. Então, chegou com a nova lei. Isso. E chegou juíza. Isso. O que mudou nesse olhar? Tinha que ter mudado apenas a forma de observar, talvez, a prova e o olhar do magistrado com relação a 8.429. E aí a alteração foi muito mais radical, porque a nova lei, né, na verdade, as alterações feitas pela Lei 4.230, elas alteraram todo o panorama de enfrentamento à improbidade administrativa no Brasil. Então, além de tentar mudar a lente de acusadora para magistrada, teve alteração na própria interpretação de tudo que veio com a nova lei, que causou um impacto na doutrina e alterou tudo que o STJ produziu de jurisprudência praticamente em 30 anos. Os próprios ministros do STJ, o ministro Mauro Campbell, que era o líder da comissão de juristas, né, que fez o projeto da lei, e o ministro Herman Benjamin, enfim, todos falaram que realmente a lei ela veio com peculiaridades que vão exigir muito dos magistrados brasileiros. Então, a mudança de olhar com relação ao enfrentamento à improbidade, ela tem sido bastante difícil. A gente estava falando há pouco, um pouco antes de começar, que teve uma coisa boa na nova lei, né? Teve. Que foi a questão da justiça negociada e que uma das suas especialidades era a colaboração premiada no âmbito criminal. Isso. E agora nós temos a colaboração premiada, será? Mas temos a NPC com certeza, Isso, né? É um acordo, né, que é possível fazer para aqueles casos de improbidade administrativa de menor potencial ofensivo. Apesar do legislador ele não ter trazido a definição do que seria esse ato, né, que vai ficar um pouco difícil, pode haver casos em que o magistrado entenda que um caso de maior repercussão, ele pode ser considerado menos lesivo e aí admitir o acordo, ou um caso que era de menor repercussão, ser processado como um caso de improbidade mais grave. Mas, enfim, vai caber a jurisprudência fazer essa definição. Mas, de qualquer forma, permitiu o rompimento daquele estigma de que casos envolvendo patrimônio público, moralidade administrativa, não permitiria a justiça negociada. E a gente vê, inclusive, através de tratados internacionais, que a justiça negociada ela é a tendência, especialmente nessa área em que o dano não é tão grande. Na Quinta Câmara do Ministério Público Federal existe um marco que seria um dano, uma lesão inferior a R$20 mil, permitiria, inclusive, dependendo do caso, até a possibilidade de arquivamento. Então, alguns nortes referenciais, acredito que a jurisprudência e o próprio Ministério Público, eles vão firmar, mas acho muito
acho que foi um ponto muito positivo da nova lei, esse reconhecimento da possibilidade de acordos cíveis. O que existiu foi que acordos de colaboração premiada na área criminal repercutiam na área civil, né? Porque seria um contrassenso que nos Sim. crimes se pudesse fazer acordo e não houvesse nenhuma repercussão. Então, muitas vezes, um dos benefícios no acordo de colaboração premiada é que na área da improbidade administrativa também houvesse uma possibilidade de pactuação, né? E aí o magistrado, na nova lei de improbidade, ele tem que atuar da mesma forma que o magistrado criminal nos casos de improbidade, aliás, de crime, né, na colaboração premiada. Ele vai analisar de forma equidistante a questão da legalidade, da voluntariedade, da justa causa para o suporte probatório mínimo ali do acordo. E não pode se imiscuir no mérito desse acordo. Então, foi um ponto positivo que a nova lei trouxe. Pronto, um ponto positivo. E qual foi o maior desafio que a lei trouxe, na sua percepção, tanto né, pela sua atuação no Ministério Público, como agora na Justiça? Um ponto é positivo no sentido de sempre haver... É sempre bom que a gente produza prova melhor. Então, a lei, ela de fato, ela exige que haja uma produção de prova por parte do Estado, desse ato de improbidade, que seja uma prova técnica muito bem produzida, que não se condene ninguém com base em meras presunções. Então, nesse aspecto é bom, porque há que se melhorar, inclusive, a formação dos membros do Ministério Público para que consigam, né, utilizar técnicas que apurem melhor, que a instrução seja melhor. Mas, de fato, houve uma exigência de detalhamentos que aumentam o ônus argumentativo, aumenta o estándar probatório, de modo que alguns casos passarão a não ser punidos por causa dessa exigência tão rígida da nova lei. E houve um grande desafio também, que eu acho que foi um grande retrocesso, no sentido de não acobertar, no caso da parte da lei que fala dos princípios, né, do ato de improbidade que ofende princípios à administração pública, ficaram sem cobertura a atos que são de improbidade, como, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, tortura. Se você tem agentes públicos que torturam alguém, eles são punidos criminalmente. Eles podem pegar penas altíssimas e esse fato ele não constitui improbidade administrativa. Isso vai contra todo um microsistema de enfrentamento à improbidade administrativa, inclusive ofende convenções internacionais, ofende a Convenção de Mérida, né? Então, tem até análise aí de questão de controle de convencionalidade, de modo que acho que houve retrocessos muito preocupantes com a nova lei. A senhora tem desenvolvido boa parte dos seus estudos até abordando a teoria econômica, né? Que é uma teoria que tem uma premissa importante para o direito sancionador, né? Que é a ideia de que os agentes eles também cometem ilícitos à luz de uma racionalidade em que eles calculam o custo-benefício, né? E nesse cálculo do custo-benefício, a gente tem, né, fatores que são a possibilidade de punir, né? Então, assim, o tamanho da pena e a tipificação da pena. E nós temos também a nossa capacidade de punir, que é o quão rápido nós vamos detectar o ilícito e com que tranquilidade ou com que dificuldade nós vamos obter a produção de uma prova suficiente para essa condenação. Então, eu queria ouvir da senhora sua opinião, assim, à luz dessa teoria do direito econômico, o que o novo regime jurídico da lei de improbidade significa? Bom, de acordo com a análise econômica do direito, né, que veio lá dos Estados Unidos e consolidada com Posner, enfim, essa lei ela é um desincentivo, ela é um incentivo à prática de improbidade, na verdade, né? Ela não dissuade. A lei anterior, ela dissuadia. Ela tinha um espectro maior de proteção da moralidade, da legalidade, da lealdade às instituições. Então, hoje o agente ele tem menos chances de ser punido.
Então, de acordo com a análise econômica do direito, que é você imaginar que o agente ele maximiza seu interesse. Então, ele atua racionalmente. Claro que existem sempre os vieses que vão atuar em qualquer tipo de conduta, mas pensando em termos de economia, né, o raciocínio econômico do agente econômico, o agente político, o agente público, com a nova lei, ele se sente mais estimulado a cometer atos de improbidade administrativa, por duas razões. Ele só pode ser punido se houver dolo, a maioria das vezes um dolo específico, que inclusive criticado demais, foi muito criticada pela doutrina. A gente tem artigo do desembargador Ângelo Ilha, do TRF4, que também veio do Ministério Público Federal, ele tem um artigo falando sobre como a forma que o dolo foi instituído na nova lei não respeita a teoria finalista do dolo, do direito penal de Welsel, né? Não está consentâneo com a doutrina do dolo. Mas, enfim, a lei ela instituiu, basicamente, a necessidade de comprovação do dolo específico, sendo que o dolo específico ele é excepcional no direito penal, normalmente é o dolo genérico. O dolo específico ele só vem para tipos incongruentes, quando a finalidade ela vem descrita no tipo penal, e aqui ele exige para todos os tipos. Então, é mais difícil para o Ministério Público e para as entidades que vão poder entrar com a ação, se assim restar consolidado, porque está suspensa a questão no Supremo, né, da legitimidade, porque a lei também restringiu, colocou todas as ações de improbidade para a propositura única por parte do Ministério Público, o que onera muito a instituição e faz com que os entes de direito público não consigam entrar com essas ações. Então, diminui essa legitimidade ampla que havia. E, por outro lado, além da questão do dolo, tem a questão da prescrição. Houve uma alteração imensa no regime prescricional. Apesar de haver uma prescrição em abstrato de 8 anos, existe a introdução da prescrição intercorrente de 4 anos. E quando se sabe que o CNJ tem um levantamento no sentido de que as ações de improbidade elas tramitam, em média, 6 anos. Então, a certeza é que haverá prescrição intercorrente. Fora que, quando a decisão ela não é condenatória, ela não interrompe a prescrição. Então, inevitavelmente, haverá prescrição na maioria dos casos. Claro que o Supremo decidiu, né, no tema 1199, que passaria a contar a partir do advento da lei, que sequer teve vacatio legis. Sim. Né? Sequer teve uma mudança tão radical no regime de proteção à probidade administrativa que não teve vacatio legis. A gente sabe que o projeto que veio do grupo da comissão de juristas, que era liderada pelo ministro Campbell, tinha um projeto que o objetivo desse projeto era basicamente incorporar a lei de improbidade à jurisprudência do STJ. Né? Não falava de prescrição intercorrente, todos esses que o ministro Herman Benjamin chama de jabutis, né? Os jabutis que estão ali, que ele diz que os magistrados não são donos de zoológico para ficar administrando esses jabutis, né? Na linguagem do ministro Herman Benjamin. Mas, enfim, nada disso estava no projeto. Chegou no parlamento e houve essas alterações que foi muito querida e desejada por toda a classe política. Políticos de todos os espectros, né, ideologias apoiaram maciçamente a alteração e não houve vetos por parte da presidência da República, de modo que a classe política queria, de fato, essa mudança. Tudo foi judicializado, foi para o Supremo e o Supremo firmou o tema 1199 com balizas divididas em 4 itens que um pouco que ajustaram aí a questão da irretroatividade da prescrição, da aplicação da consciência de que é direito civil sancionador, né? Não é direito penal, então não se aplica aquela retroatividade benéfica, né? Porque a lei ela foi muito melhor para o réu do que a lei anterior. Então, essa novatio legis em melius, ela não retroage necessariamente, né? Então, ela respeita a coisa julgada. Então, essa interpretação do Supremo Tribunal Federal foi boa para garantir o que tramitou de acordo com a lei anterior, né? Mas é um desafio muito grande para o futuro, né? Porque o magistrado ele agora vai ter que priorizar, então por isso que
o CNJ instituiu como meta, não é? Sim. Meta 4, que haja a prioridade na tramitação das ações de improbidade, Mas é difícil até mapear, né? Pois é, agora, recentemente, o TRF5, num projeto que nasceu até de uma residência da UFRN, colocou à disposição dos magistrados a possibilidade de implantação de um alerta para as prescrições iminentes nos processos envolvendo improbidade administrativa, que é uma ferramenta que vai ajudar os juízes. Até agora está com acesso aos juízes de primeiro grau, a evolução vai fazer com que chegue aos casos no tribunal. Então, assim, acho que o judiciário vai ter que usar a criatividade, também o Ministério Público, para monitorar, né, e tentar priorizar, de fato, os casos de improbidade administrativa, utilizar muito o acordo, né, utilizar a justiça penal, a justiça negociada para as hipóteses de lesões menores, de danos de pouca monta, e realmente guardar para os processos... Escolher prioridades. Isso, priorizar, como recomenda a análise econômica do direito, né? Alocar... Agora, sim, a senhora tocou num ponto interessante, que foi algumas incoerências com a teoria geral, né, do direito penal, do direito sancionador, que a nova lei trouxe. E uma das incoerências é uma previsão que existe de que agora a vinculação da sentença deve ser a tipificação e não aos fatos, né? Nós temos uma história no direito sancionador de que o juiz conhece o direito e que o acusado se defende da narração dos fatos. E aí a nova lei subverte essa lógica e apresenta uma nova fórmula processual. Como é que a senhora vê esse dispositivo legal? No direito penal, a gente tem a possibilidade de emendácio libelli, de mutácio libelli, e é consagrado que dá-me os fatos que te dou o direito, né? O magistrado ele precisa conhecer os fatos, e aí o direito ele vai se adequando, enfim. Então, foi pouquíssimo técnica essa previsão, não sei se sustenta em termos de inconstitucionalidade, porque... enfim, ingessa de uma forma assim, não é condizente com a necessidade, inclusive em termos de, como eu disse, convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, Convenção da OEA, Convenção de Mérida, que o Brasil é obrigado internacionalmente a enfrentar a improbidade administrativa. Então, o Brasil é obrigado a aumentar a capacidade investigativa e a capacidade legislativa de punir improbidade administrativa, e ele é proibido de retroagir, né? Existe a vedação de retrocesso, né? E tem a proibição da proteção ineficiente. E isso faz com que a proteção seja ineficiente, porque se algum membro do Ministério Público tipifica de uma forma errada, o juiz consegue, durante a instrução, perceber que houve improbidade administrativa dolosa, com dano ao erário, e há apenas a necessidade da corrigenda de uma tipificação, e ele vai... o patrimônio público, a moralidade vão ficar descobertos por causa dessa mínima falha, que no direito penal... aceito. Que é muito mais... a necessidade de proteção... ele permite, no direito civil sancionador, não. Enfim, todas as minhas críticas a essa previsão. A incoerência da prescrição inclusive, olhando para o direito penal, né? Que a prescrição no ato de improbidade, não há nenhum escalonamento. Sim. Todos os casos mais simples para os casos mais complexos, a mesma. Que perde muito sentido nisso. Dizem, se inspira um pouquinho o quê? No direito civil? Mas, então você tem aquela lei que se aproxima de quê? Da legislação penal, da legislação civil, do que for mais favorável a quem pratica o ato. O projeto da Comissão de Juristas, né, presidida pelo ministro Campbell, esse projeto ele tinha sido discutido no parlamento. Quando veio essa alteração, aí a gente pode dizer que foi rapidamente aprovada. Então, não houve muitas discussões sobre essas alterações que foram mais impactantes, que foram realmente colocadas, a gente pode dizer, de última hora, sem talvez um debate mais técnico a respeito, né? Então, a prescrição na lei anterior, ela não era das melhores. Sim. Ela era confusa.
de fato. Mas a questão de não ter intercorrente... Já. Mas era bom que houvesse, seria bom um aperfeiçoamento da prescrição da improbidade administrativa na lei anterior. Era bem-vinda. Mas da forma como veio, está fadada a prescrever a ação de improbidade administrativa em inúmeras hipóteses. O que me preocupa mais na questão da prescrição intercorrente, eu até falei outras vezes, a minha experiência como juíza de primeiro grau, então é aquela bem próxima à instrução e que preside a instrução. E a gente tem um grande problema no microsistema da tutela coletiva brasileira, que é na hora da instrução em juízo. Assim como o Ministério Público, claro, os ramos são muito diferentes, então imagino que não necessariamente há uma instrução pré-judicial, porque não há uma estrutura para isso. Sim. Mas aí você chega em juízo, precisa fazer uma perícia. E quem paga essa perícia? Sim. E como é que a gente vai lidar com os pedidos de diligência por parte do réu? Naquelas diligências em processos de maior complexidade, em que você olha e diz, nossa, se eu deferir isso, vai levar 2 anos. Nessa perícia específica, se eu conseguir um perito que aceite trabalhar de graça, porque a gente não tem dinheiro para pagar. E quem vai pagar? O réu vai pagar? O perito vai receber quando transitar em julgado e souber quem é o vencedor? Ou o Ministério Público vai pagar? Então, como é que a gente vai conviver com uma instrução que a lei exige que seja mais robusta? Sim, porque é direito sancionador, exige que o réu se defenda. E tem dolo. E tem que haver a possibilidade de ampla produção probatória. Mas, ao mesmo tempo, que é um perfil do CPC, inclusive, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a foice da prescrição intercorrente. Como é que a gente lida com essa... a minha esperança... Com essa perplexidade do sistema. A minha esperança é o seguinte, é porque nesse tema 1199, o Supremo ele não aprofundou sobre a constitucionalidade ou não da prescrição intercorrente. Ele apenas disse, olha, a prescrição não se aplica retroativamente. Então, eu acho que existe ainda possibilidade de um aprofundamento no Supremo Tribunal Federal sobre se essa prescrição intercorrente, ela fere o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, porque a base de tudo é o 37, parágrafo 4º. A Constituição ela foi muito clara quando ela disse que a probidade administrativa é um valor que tem que ser protegido pelo Estado brasileiro, tem que ser protegido e tem que punir com as seguintes sanções. Ele não disse pode ser punido com as seguintes sanções. Ele previu as sanções, perda de cargo, suspensão de direitos políticos, né, o ressarcimento, a multa. Não sei se a multa está no 37, mas enfim, ele fez a previsão de quatro sanções. E ele disse, e aí o legislador ordinário cabe fazer a gradação. A lei ela veio dizendo, esse daqui cabe esse, não cabe suspensão dos direitos políticos aqui, cabe ali. Então, isso tudo eu acho que ainda há possibilidade de haver análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, porque, a meu ver, é incompatível com o que a Constituição quis. A Constituição quis, em 88, consolidar um compromisso que é direito do cidadão brasileiro um governo honesto. Né? Há um direito difuso à honestidade na administração pública. Isso veio consolidado pela Carta de 1988. E isso foi confirmado quando o Brasil aderiu à Convenção de Mérida, né? Salvo engano, em 2006, houve a introdução da Convenção de Mérida no direito brasileiro e ela estimula que o Estado brasileiro, através de todos os seus poderes, pela elaboração de leis e pela aplicação das leis, que ela não seja leniente com a corrupção, porque todos nós sabemos os males que a corrupção traz, isso não precisa nem citar, há estudos e há dados que reforçam que quanto mais corrupta uma administração pública, menos direitos individuais e coletivos são dados à sua população. Então, é dever do Estado brasileiro, tanto perante os demais países, né, quanto internamente, que haja a proteção efetiva à probidade administrativa, né? O combate, o enfrentamento à corrupção e à improbidade.
E nisso, será que... Porque a justiça negociada na improbidade, voltando um pouquinho, ela pode acontecer em qualquer ponto, né? O Pode. ANPC. Pode. Inclusive, o Supremo disse que até na fase recursal é possível, né? Isso. É. Será que... E como é que ela entra nessa, talvez, minoração dessas perplexidades? Aí vai ter análise de custo-benefício por parte do autor e do réu, né? Às vezes, para o autor, vai fazer, que seria, no caso, o Ministério Público e as entidades de direito público lesadas, talvez seja melhor, em determinados casos, fazer o acordo, ter menos sanções e conseguir o ressarcimento, pelo menos o ressarcimento, né, e alguma multa, diante de uma prescrição iminente. Então, muitas vezes, o incentivo vai ser para o Estado, através do Ministério Público ou da entidade lesada, fazer o acordo do que buscar uma condenação que fatalmente será alvo de prescrição. Então, talvez seja uma opção que diminua o combate e o enfrentamento à improbidade, mas garanta pelo menos essa reparação do dano, esse ressarcimento. E acredito que para o réu é um desincentivo fazer o acordo, porque ele conta com essa grande possibilidade de prescrição. Então, para o réu, a menos que haja muita prova de dolo, muita prova de má-fé, muita prova de desvio, realmente que a prova seja muito clara, em não havendo, se ele se confiar na possibilidade de que a prescrição acontecerá de forma rápida, é melhor não fazer o acordo, né? Então, o acordo ele termina sendo uma solução a depender de cada caso concreto, tanto para o Ministério Público e a entidade lesada. Às vezes, quando a pessoa, de fato, agiu com má-fé, mas o dano foi pequeno, pode ser que ele tente rapidamente resolver isso através do acordo. É uma possibilidade, mas acredito que vai haver mais interesse do autor do que do próprio réu. Uma coisa que também está sendo discutido, e ligada à questão da prescrição, e ligada àquela minha preocupação, falei da perícia, Sim. é de, eventualmente, uma perícia ser muito complexa, uma perícia muito complexa, poder ser objeto de um negócio processual, de suspensão desse prazo da prescrição intercorrente para a realização da perícia. E a gente nunca tinha conversado sobre negócio processual no âmbito de uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Sim. E que daí a gente já justifica uma aproximação com o CPC e se afastamos. Porque, enfim, a gente tenta a aproximação de ficar mais tranquilo, né? Como é que enxerga isso? Acho que os autores vão tentar incluir nas cláusulas de acordo essa possibilidade, né? O que puder fazer para afastar a prescrição, para suspender a prescrição, mas acho que nenhum advogado aconselhará seu cliente a concordar com essa cláusula. E o acordo tem que ser feito sempre através de advogado, né? Com poderes específicos. Então, isso. Até porque o juiz ele tem que analisar a voluntariedade, e a voluntariedade é sempre respaldada pela assessoria jurídica. Acho muito difícil que o advogado aceite, que oriente o cliente a aceitar acordo negociando, mas acho possível. Mais alguma pergunta, doutora Maria Clara? Não, agradecer, né, a doutora Cibele, foi super interessante e uma oportunidade bacana da gente ouvir, né, a dupla visão, né, é bom quando a gente consegue conjugar uma visão de mundo de Ministério Público com uma experiência posterior de magistratura. Eu acho que isso vem temperado com as nuances aí que a gente está precisando com certeza. Eu sempre falo, eu sou uma entusiasta do quinto nos tribunais. Eu sei que muita gente tem suas ressalvas, mas eu acho que esse olhar externo é um olhar que torna as decisões melhores num colegiado. Eu sou suspeita para falar, mas eu acho que essa oxigenação dentro do judiciário que o quinto proporciona, eu acho muito saudável. Acho bastante saudável, tanto com o olhar da advocacia quanto o olhar do Ministério Público. Inclusive, bem, eu sou da magistratura, e na minha época, né, assim, na época de muita gente da minha idade, foi antes de CNJ, eu entrei antes de CNJ, CNMP, e a gente não falava nem de formação de juiz. Era assim, o juiz passava no concurso e pluft, nascia um ser
cheio de sabedoria para distribuir justiça no mundo, entendeu? E nessa perspectiva, os juízes acabam que eles chegam decidindo sozinhos. Eu, quando dou aula para juízes novos, eu sempre falo que o correto seria a gente chegar no colegiado. Então, juízes que chegam na magistratura decidindo sozinhos, passam por uma carreira de décadas decidindo sozinhos. Chegam num colegiado, estão entre seus pares. Então, quando vem alguém que tem uma formação e uma trajetória diferente, como a do Ministério Público, que não tem essa questão tão solitária nem da decisão nem da reflexão, eu acho que traz uma visão importante para uma melhoria das decisões. Eu nunca tinha nem pensado sobre esse aspecto, mas, de fato, o Ministério Público ele tem muita ação em grupo, Sim. em denúncias que são assinadas em O coletivo. diálogo é mais constante. Na rede, Sempre, né? sempre. Com as polícias, Sempre. com os Isso, órgãos de a controle. atuação junto com a Receita Federal, com Ganha polícias, um com olhar mais outros ministérios sistêmico, públicos. né? Sim. A atuação em forma de cooperação, ela é presente na atuação do Ministério Público permanentemente. Eu fui promotora de justiça antes, então fui procuradora da República por muito mais tempo, mas e desde o Ministério Público Estadual existe, de fato, essa atuação em rede, né, com todas as instituições e órgãos. Então, de fato, há um treinamento mesmo para uma atuação coletiva. E o juiz, de fato, é uma atividade bem solitária. Ele é treinado para decidir sozinho. É um ônus muito grande. E aí, uma na reflexão solitária também, né? Isso. E aí, na nossa nova lei, nós temos um desafio em que o quinto é importante, porque, assim, para além do que o STF balizar nesse controle concentrado, nós temos uma jurisprudência a ser construída pelos tribunais, né? Sim, Então, verdade. assim, existe uma interpretação da lei, uma abertura hermenêutica disso que vai se desenhar. Isso, e na base, enquanto eu era procuradora da República promotora, eu sei a dificuldade que é construir essa prova na improbidade administrativa. Porque, claro, são atos, em tese, ilícitos que nascem de forma escondida, muito, muito mal documentada, e existe sempre um pacto de silêncio. Então, eu sei a dificuldade que é produzir essa prova, mas vamos estimular que haja treinamento para que a prova seja melhor produzida. E estruturação então, também, né? Com certeza, precisa haver investimento nas carreiras. Mas a gente ficaria muito tempo aqui conversando. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Foi uma grande alegria estar aqui. Eu que fico feliz, muito feliz. E você que nos assiste pode e deve participar também do Integridade em Foco, sugerindo temas, convidados, fazendo perguntas. Lembrando que estamos no canal oficial do CNMP, no YouTube e nas principais plataformas digitais. A nossa próxima série vai ser muito especial. Vão ser 3 episódios também, com as 3 boas práticas premiadas no primeiro Congresso de Defesa da Integridade aqui do Conselho, que aconteceu em dezembro de 2024. E te vejo lá. Obrigada.